Jesus, continuando na ministração, no Sermão do Monte, sobre os ensinamentos que são o fundamento do reino de Deus, da igreja, agora ele fala sobre dois tipos de tesouros e de senhores, dois modos de vida. E aqui podemos então ver, a partir de Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, onde ele diz: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, né? Não podem servir a Deus e às riquezas, conclui Jesus. Então, temos aqui três partes. Todas essas comparações, né, onde ele fala de tesouros, fala de olhos bons e olhos maus, e por fim, de dois senhores, faz parte do mesmo assunto, que é duas formas de viver neste mundo. Jesus agora faz um contraste entre as riquezas materiais e terrenas e as celestiais e eternas. Estas são indestrutíveis, as riquezas espirituais, e aquelas são perecíveis, sujeitas a ladrões e a desgastes naturais, da ferrugem, das traças. E agora ele continua. Interessante que ele mostra aqui que essa atitude de colocar as riquezas materiais como tesouros principal na vida é consequência da nossa maneira de ver as coisas. É uma maneira de ver que não é do ponto de vista de Deus. Aí ele fala dos olhos bons. Os olhos bons são aquela maneira de ver e encarar a realidade, a vida, as coisas do ponto de vista de Deus. Não é que as coisas materiais são pecaminosas em si, mas é a forma como nós as vemos, encaramos e apreciamos. Se elas passam a ocupar um lugar de idolatria, de ídolo, um lugar de Deus, que lá Jesus vai falar no final. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou há de amar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então, aqui está o que Jesus quis dizer. Olhos bons são aqueles olhos, é a nossa maneira de ver as coisas do ponto de vista de Deus. Pensar segundo os pensamentos de Deus. Andar segundo a vontade de Deus. E os olhos maus é quando nós temos uma atitude, um modo de ver o mundo do ponto de vista egocêntrico. Que nós temos como sentido da vida não glorificar a Deus, porque quando nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus, nós então fazemos tudo e temos tudo com um propósito de glorificar a Deus e promover o nosso bem-estar, mas glorificando a Deus.
Já os olhos maus é quando nós vivemos nas trevas, não vemos lá os valores espirituais. Vemos só aqui, tateamos, né? Uma cegueira espiritual que nos impede de ver os valores espirituais. E nós passamos a viver de maneira egocêntrica, tendo como único objetivo da vida, como sentido último, né, e único da vida, a autossatisfação, viver para nos satisfazer. E quando nós vivemos dessa maneira, as coisas espirituais não cabem dentro de nós. Por isso nós ajuntamos tesouros materiais, coisas desta vida, onde os ladrões destroem. Lá fala de escavam e roubam. Hoje, vamos dizer, explodem os bancos, os caixas fortes, os cofres, ou às vezes roubam levando o cofre junto, né? E então, aí nós só pensamos nessas coisas perecíveis, vulneráveis, que não nos dão garantia de segurança. Mas quando nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus, mesmo que nós desfrutamos dessas coisas espirituais, nós então temos como prioridade a vontade de Deus e usamos tudo para a glória de Deus. E aí então nós somos ricos, são tesouros nos céus, que mesmo depois que nós passamos desta vida, então nós não levamos nada dessas coisas materiais, mas tudo que nós semeamos e plantamos de valores espirituais, morais, éticos, isso permanece na nossa alma. O conhecimento, tudo isso fica na nossa alma. Porque a memória não é apenas ali um arquivo do cérebro que quando o corpo morre, então ele se desfaz e esse arquivo da memória desaparece, como um HD lá de um computador que pifa, queima, né? Não. A nossa alma é que guarda todas as nossas memórias, né? Todo o que nós aprendemos. E isso manifesta através aqui nessa vida, através do cérebro, mas não é o cérebro o arquivo principal. Então todas essas coisas permanecem como valores espirituais. A vontade de Deus, o amor, a ética, viver segundo o amor de Deus e não do egoísmo, e então o conhecimento, e tudo que nós fizemos de bem, isso continuará conosco como tesouro celestial. Que possamos então viver assim, né? E Jesus conclui que não há como haver um meio termo, conciliar essas duas maneiras de viver. Ou nós vivemos para Deus, Ele é o centro da nossa vida, o nosso Deus, ou nós vivemos para o nosso ídolo, os bens materiais da riqueza. Mas quem tem o Senhor como tesouro tem a vida eterna. Quem tem as riquezas como tesouro não leva nada. E ainda a sua alma vai para a perdição eterna, para a penitenciária do universo, onde vai pagar a condenação, a penalidade dos seus pecados, o fato de ter vivido para o egoísmo e rejeitado a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ver então a juntar tesouros nos céus, para que possamos, quando partir daqui, desfrutarmos dele lá.